queria falar o seguinte, me apresentar assim, muita coisa da loucura que eu tenho foi, quando eu saí foi o encontro com o Centro de Cultura Social, foi graças ao Trachtenberg, professor da PUC, eu estava fazendo mestrado, e eu falei para ele, olha, por que não dá certo? Existe um discurso escrito que é para a gente integrar a escola, a comunidade, pais e tudo. E toda vez que eu, como professora primária nessa época, eu chamo os pais, discuto por que fazem a quermesse, eles trabalham tanto, depois eles não têm condição, não participam de aonde vai o dinheiro, sabe? Mas isso era porque eu enxergava pequenininho só aquilo. Eu falei, não dá certo? Por que será? Eu não entendia que era um projeto para não dar certo. Naquela época, eu era bem inocente. Eu achava que era o diretor, que era bravo, que era chato, que estava competindo, estava com medo de mim, de eu ser mais importante que ele. Eu via no micro. Eu não conseguia enxergar. Toda a minha luta, eu estou escrevendo um pouco a biografia, não biografia, assim, mas fatos. Porque eu fiz muita coisa sem entender o contexto. Mas eu fiz. Eu fiz o que eu conseguia enxergar. E quando o Trachtenberg falou para mim, você quer estudar integração, escola, comunidade? Estuda escola moderna. A escola moderna para mim era aquela outra, né? Tem uma outra mais burguesa. Mas aí ele me deu o livro e me deu o endereço do Centro de Cultura, que era no Brás. E graças aos autodidatas que eu conheci lá, porque lá também conheci o Evaldo Vieira, professor da universidade, bacana. A esses dois eu devo todo o apoio que me deram. Mas, principalmente, Jaime e Antônio Martinez e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome, que me ensinaram, e eram autodidatas, nunca tiveram na escola. Tanto é que tem nesse livro a entrevista que eu fiz com o filho do Edgar Neugerminal. E o dia que eu fui fazer lá, ele chorava e eu também. Porque ele tinha 80 anos e eu fiquei abismado com a capacidade de reflexão do Germinal, o que ele estava falando, como é que ele aprendeu a ler, que foi na vizinha, né? E o que era a escola, o respeito que o pai tinha, porque não falava que era anarquista, porque não queria que os filhos seguissem automaticamente Então, lá ele levantou só questões. Tem aí essa entrevista aqui, que foi em papel, né? Não era nada gravado, nem nada assim. Então, estou dando exemplo, tá? Eu tinha uma paixão pelo Centro de Cultura, não só pelas questões que eles me colocavam. E eu percebia que o que eu sabia talvez não fosse verdade, fosse fake news. Então, o que acontece? Eu descobri lá a existência do diálogo. Porque nesse tempo já tinha algumas discussões em Ribeirão Pires, onde eu morava, no ABC, de diferentes partidos, né? Nem era bem partido, eram grupos, né? E era uma briga. Quando um falava, o outro não escutava, só esperava parar de falar para falar outra coisa. E no Centro de Cultura, eles escutavam a pessoa até o fim e faziam as questões, e aprendiam e ensinavam. Primeira vez que eu vi o diálogo ao vivo. Então, o Centro de Cultura me ensinou isso daí, né? O autodidatismo, amigos, que também não era só intelectual, uma reunião assim. Eu e o Antônio Carlos somos irmãos, né, Antônio Carlos? Ou mais do que isso, né? No sentido do afeto, né? O afeto crescia. Eu senti uma quentura lá no Centro de Cultura e na escola que existia no Brás, uma escola que, de uma certa forma, era meio escondido, mas era verdade, né? Onde meu filho até estudou lá um tempo, onde era o prédio, você vai saber mais do que eu, vou só falar, o prédio era os alunos que tinham, os alunos trabalhadores que alugavam. Os professores eram escolhidos por eles. E você entrava na sala, na escola, vocês conheceram essa escola? Entrava na escola, tinha lá o horário igual em qualquer escola. Hoje, aula de geografia, matemática, tal. Só que não era verdade. Eles seguiam o horário oficial, que tinha que seguir. Mas naquele dia ia ter só história. Amanhã só vai ter geografia, depois só vai ter matemática. E o professor
de matemática está dando matemática, os outros estariam dando exercícios, verificando, ajudando. Então, cada dia era um professor e os outros eram auxiliares daquela matéria. Eu falei, mas por que isso? Porque eles eram trabalhadores, não dava para levar marmita e um monte de caderno. Então, eles tinham uma matéria por dia que era justamente para ajudar. Eles adaptavam a situação, a vida deles com o que era possível. Fiquei encantada. Recreio, intervalo. Tinha o lanche, não tinha ninguém vendendo. Né? Hoje a gente já tem umas barraquinhas pelo mundo aí. Você pegava o lanche, punha o dinheiro, tinha o preço e pegava o troco. Mas lógico que sempre tem alguém, um ou outro, que ainda não está com consciência. Aí tinha, primeira vez, você... não, está faltando dinheiro no caixa. E nós percebemos e achamos que é você. Você pode se defender. Então, eu vendi. Depois tinha a segunda vez que você continuou fazendo, aí já era um grupo maior que ia escutar você. E o terceiro era expulsão da escola. Você não ia vir mais, porque você não estava adequado ao respeito pelos outros. Isso aí me encantou demais. Eu nunca pude escrever isso, porque isso eu não podia colocar, porque eu era supervisora de ensino nessa época. Eu não podia estar sabendo dessa escola e não estar denunciando, aquelas coisas. Então, o Antônio Carlos deve saber o nome da escola, era no Brás, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é que na minha tese de mestrado, eu fui procurar a Escola Moderna de Ferrer, porque parecia, e é verdade, né, a preocupação com a integração com a escola, com a comunidade, com os alunos, né, o autodidatismo, a autogestão, né, o aluno tem que se gerir sua própria vida, não só isso, né? Não só a autogestão pedagógica, mas saber que a sociedade só vai melhorar quando eu estiver agindo, eu estiver ajudando. Isso me encantou muito, né? E eu comecei a escrever esse livro, Trabalhadores Construindo Sua Escola, e percebi, como professora, que durante muitos anos, isso não é novo, né? Eu ensinava fake news. Ensinei que o Brasil foi descoberto, né? Quando ele foi invadido. Hoje eu vejo o jovem procurando, fazendo entrevista para ver se ele entra na fábrica. Eu lembro bem, me vem a memória muito triste, dá vontade de chorar, que a escravidão era assim, não era? A fila para você ser escolhido por quem gostasse mais de você, não é isso? Só que a diferença é que eles sabiam que queriam ser livres. E estavam ali na marra. E hoje, os jovens que a gente estava falando, eles estão na fila, fazem a entrevista, fica muito feliz, mérito meu, né, que tem a tal de meritocracia hoje, ele não foi escolhido porque eu sou melhor que ele, e fim de papo. Então, para mim, eu vejo a escravidão ainda branca no capitalismo, tá? O capitalismo escravizando, usando a gente para isso. E outra sensação que eu tenho muito forte, morando no ABC, eu pegava muito trem. E eu pegava trem à noite, né? Tanta história. Para estudar na PUC, 5 horas de viagem era naquele tempo para chegar na PUC. E o trem, para mim, representava um dragão, a boca aberta na estação, pegando os operários, esmagando, quem encosta, o pessoal tudo com sono, que dormiu mal, não tinha comida e tal. E na volta, pega aquela carne já mastigada e saturada. Meu irmão foi uma pessoa que comeu sempre marmita fria no trem. Ele não tinha condição de comer de outro jeito, né? Então, essas imagens me ajudaram a descobrir que eu tenho uma missão, né? Que é a missão que nós estamos fazendo é de ler, de divulgar, parar de falar parar com os meus fake news, né? Parar de contar história segundo o lado do colonizador, tentar enxergar a história do lado do colonizado, e a autogestão social. Então são três missões, 3 tarefas que eu vejo que eu devo desenvolver e vou
quero estar viva desenvolvendo isso daí, né? Até o fim da minha vida, estou com quase 80, eu quero continuar fazendo isso aí, entendendo e divulgando, sendo uma voz aonde eu posso ser, né? Então o livro ajuda, e o livro, a tese, não foi suficiente. Por quê? Você escreve uma tese, a universidade põe um cadeado, se você quiser ler, você vai lá, e você chega lá e não quer ler, porque é chato, 500 páginas tem essa tese. Tudo documentado, tem que falar onde que você tirou. Se alguém duvidar de alguma coisa aqui, pode ir lá na noite, né? Mas vocês podem ser que você leia, lógico. Mas assim, o pessoal não vai ler. Aí eu fiz um livro que eu estou conseguindo discutir em Piauí, né? Ceará, Rio Grande do Sul, Amazonas, né? Tem 2 pessoas do Amazonas, a gente conversando. Então, eu achei isso, que eu tinha uma obrigação de traduzir a linguagem acadêmica para uma linguagem comum. Pedi auxílio do Antônio Carlos, tem um texto dele aqui. Pedi auxílio da Maria Inês, que é uma amiga, grande amiga minha, que não veio porque está doente. Ela foi prefeita há 8 anos pelo PT, lá em Ribeirão Pires. A Neuza, que é do sindicato, que não está aqui porque está no movimento do Lula, né? Cada um com a sua proposta. E a Neuza é do sindicato, a PUESP de Ribeirão Pires, né? O Salatiel, que é uma pessoa que está em Apiaí. Estou falando, acho que o nome é errado. É a cidade que tem o menor índice de desenvolvimento humano, que por opção, ele está morando lá. Tem aqui um texto dele, e é ele que está saindo da escola, porque a escola dele virou PI, né? Virou integral. Ele não aceita e nem a esposa dele aceita. Então, essas pessoas, e a Silvia, que está aqui, que é do Amazonas, que tem um texto dela, ela foi uma das pessoas torturadas, professora amiga nossa, né? E o pai dela era militar, na época da ditadura, foi até a escola, a Caetano de Campos, e chegou na Caetano de Campos: vem cá, filha, hoje você vai sumir, ou vai ser torturada. Então, se vira, porque não é porque eu sou teu pai que eu vou te proteger. Ele era contra o que ela fazia. O que ela fazia? Leiam aqui o que ela fazia. Tá? Leiam aqui o que ela fazia. Dava aula orientando os alunos, né, a pensar, né? É muito interessante o texto dela aqui. E aí, então, essa vez ela foi torturada mesmo, só que ela não conta muito detalhes, até por segurança, porque nós estamos numa fase, sempre nós estamos nessa fase, né? E ela foi para o Amazonas por opção. Então a gente tem um contato, que ela criou a associação, ela tem histórias lindas dela, tem livrinho dela, sabe? Bem simples, você para qualquer um ler. Contando o trabalho que ela faz com a população. Até um dia ela ligou e falou assim: Marnice, eu estou chorando. O que aconteceu? Aconteceu que tem gente na fila aqui para dar comida e a comida acabou. E eu não consigo, com a minha idade de 92 anos, eu não consigo mais ver essa cena. Porque essa cena é a cena que eu vi sempre a vida inteira. Então, a gente tem história, né? A gente tem história e amigos que foram solidários muito mais do que eu, dão um testemunho muito maior do que eu, né? Mas a luta é coletiva. Cada um dá a sua parte que pode, do que enxerga. É isso? Não adianta eu querer dar uma... Então, o convite que eu faço para nós que somos professores ou temos conversa, não se esquecer que patriotismo, para mim, eu acho que para muita gente, não é real, inventado. A terra é a nossa pátria. Por isso que a gente fala de imigrante, que fulano de tal é menos imigrante, outro é mais imigrante, ou é mais valorizado do que o outro e tal. A terra, né? E eu tenho os meus netinhos que vão lá em casa e você foi professora e aposentou, né, vó? Aposentou nada, agora você é minha aluna. Tá bom, então me dá lição.
Eles vão 2 vezes por semana em casa, ficam 1 hora comigo, porque a mãe precisa disso. Aí me ensinaram adição, tudo bem. Depois vieram me ensinar raiz quadrada, depois... eu já esqueci isso daí. Aí então nós vamos ensinar divisão. Ensinou a divisão. Aí eu falei assim, fomos dividir lá uns biscoitinhos, e foi aquela briga, lógico, né? Um de 7 anos, um de 9. Briga para quem quer pegar mais. Eu falei, peraí, vocês aprenderam divisão na escola para quê? Não é para aprender a dividir na vida? Então eu estou tentando, estou dando um exemplo simples que acontece. Eu estou tentando ligar o conhecimento que a gente tem na escola com a vida. Porque senão não resolve nada. Para que eu vou aprender que tem imigrante, se eu não trato bem imigrante? Então eu acho que para mim, realmente estou sendo aluna dos meus netos. Né? Porque eles estão assim. Então, acho que só queria terminar. E também só mais uma coisa dos netos ainda. Ô, vó, a senhora sabe o que é a capitania hereditária de 9 anos? Eu falei, o que é? Ele contou do jeito que a escola ensinou. Hoje, né? Doavam terras. Falei, quem que doava terra? Os portugueses. Escuta, a terra não era dos índios? Como é que vai doar a terra dos outros? Isso é roubo. Então, nossa, é mesmo. Eu falei, então, os portugueses chegaram aqui, não respeitaram a cultura indígena, não respeitaram que eles não são donos por escrito da terra, mas são donos da terra há muitos anos. E agora os portugueses chegaram aqui e começaram a distribuir e doar para os outros, e matar o índio, ou então escravizar o índio. Aí fica aquela... Graças a Deus, a mãe e o pai concordam com a avó louca que eles têm. Né? Porque podia ter um pai e uma mãe que falasse, escuta, você está atrapalhando. A escola ensina uma coisa, ensina outra. Então, ainda bem que eu tenho, nesse ponto, o aval dos pais, né? E uma última coisa que eu queria colocar é o seguinte, a gente usa a palavra aluno, né? Assim como a gente fala anarquismo. O que é anarquismo? Anarquismo é tudo sem governo? O que é anarquismo? O que é esse A na frente, né? É sem governo? Sem governo porque eu quero me governar junto com todos. Porque se for só eu me governar, eu viro Bolsonaro. O Bolsonaro também quer só ele mandar, não é isso? Mas eu não existo sem meu pai e minha mãe, não é assim? Meu pai e minha mãe não existem sem meu pai e amanhã. Então existe um coletivo que eu tenho que ser, me autogovernar dentro desse coletivo, não é isso? Ou eu estou errada? Agora, a palavra aluno é uma pessoa sem luz. Eu falo ainda aluno, sabe? Porque a gente acostumou. Mas eu não deveria nunca mais falar, não é? Aluno, você é meu aluno. Quer dizer, estou te chamando já de uma pessoa sem luz e que eu vou te dar luz? Então, essa é aprendiz, e não tem também ele aprendiz, eu sou a ensinando. Nós aprendemos mutuamente, não é isso? Eu ensino, ao mesmo tempo eu aprendo. Isso eu devo ao professor. Olha, então, na 4ª série primária, quando eu tinha 10 anos, eu tive um professor que era anarquista, mas eu não sabia. Fiquei sabendo, depois de muito tempo, ele morreu aqui em Santos. Ulisses Demócrito da Horta Siqueira. Nesse primeiro livrinho meu tem alguns poesias. Eu gostava de declamar, ele me dava poesias que tinham significado. E um dia eu declamei uma poesia, aí ele falou assim, gostei. Eu pensei que ele tivesse gostado de mim, do meu jeito de declamar. Eu falei, o senhor gostou do jeito que eu... Ele falou, não estou falando disso, estou falando do que você disse. Foi ele que fez eu pensar no tema. Porque eu decorava e falava, né? Falava que estava na poesia, né? Tenho esperança de que um dia o mundo nunca mais será vulcão gemensador. Tem essa poesia aqui também. Então, eu não sabia o que eu estava falando, não estava nem aí, eu estava preocupada com a ênfase que eu dava, os gestos que eu fazia. Então, Ulisses, e eu era a melhor aluna, não da classe, mas da escola, porque da classe era muito pouco, eu tinha que ser máximo. E um dia eu fui fazer uma prova, e era prova escrita e oral nessa época. Na oral eu precisava só de 2 pontos, então eu já tinha passado.
Aí ele falou assim, você precisa de 2 pontos, né? Então faz um exercício lá, que valia 2 pontos. Eu fiz, ele falou, vai embora, o que você entende? Que você ganhou 10, né? Nota 10. Porque se eu só precisava de 2. Ele só me deu... Quando eu fui ver minha nota, minha nota era 2. Aí eu fui no hotel, ele morava no hotel. Eu fui lá falar com ele. Falei, escuta, o senhor está errado. Ele falou, tô sim. Mas o que eu quero te ensinar é o seguinte, nota não vale nada, ser primeiro aluno não vale nada. E ele fez todo um discurso que, na hora eu não fiquei contente não, saí de lá assim, sabe? Mas hoje eu agradeço esse Ulisses Demócrito da Horta Siqueira, que me ensinou a não ser mais a primeira aluna, a dar o melhor que eu tenho dentro de um grupo, mas não querer ser a tal, porque não sou, né? E um professor do magistério, o Yukio, um japonês. O Yukio, eu ainda devo eu nunca mais localizei. Eu fiz um mal para ele. O Yukio falava, olha, se numa corrida a gente puser um a pé, outro de bicicleta, um de carro, quem que vai ganhar? Eu falei, se tiver tudo sadio, vai ganhar quem está de bicicleta, né? O carro, né? O que tem a velocidade maior. Ele falava, e é justo? Ixi, Maria, esse professor é comunista. Esse professor é comunista. Então, vinha assim. Aí um dia ele deu um tema falando assim, escreva só para ela, posso? Falou para a classe, eram 12 alunos só no magistério. Posso dar uma prova só, um tema só para ela? Vocês fazem esse que está na lousa. Sociedade ideal. Escreve para mim como que você acha. Eu sei daqui que eu escrevi. Mas cada argumento que eu punha, desmanchava. Eu punha outro, desmanchava. Quando eu fui ver, a nota foi 9. Aí eu falei, ué, o senhor gostou? Não, eu gostei do teu esforço. Você fez muito esforço para tentar me mostrar a sociedade ideal. Aí eu fui aonde? É a última história da escola que eu quero contar. Eu fui no padre, porque eu era católica. Eu fui confessar, porque eu estava vendo que eu ia virar comunista. Ele estava me convencendo. Os argumentos dele eram fortes. E eu estava começando a mudar minha cabeça. Aí o padre, de penitência, olha só, o que eu fiz, gente? De penitência, o padre falou assim, você está certa, que bom que você confessou, você vai fazer um abaixo-assinado e nós vamos tirar esse padre daqui. E nós tiramos o padre de rancharia, tá? Nós tiramos o professor Yukio de rancharia, tá? Porque eu fui séria e fiz o trabalho que até hoje eu faço, né? Então, você veja quanto fake news na nossa cabeça, e que a gente tem que ir limpando, porque não é brincadeira, faz tempo, eu nasci em 44, os fake news estão aí, né? E estão em mim também. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, e espero que no livro vocês aprendam com o Antônio Carlos na página 86, com a Maria Inês na página 91, com a Elzinha na página 94 e com a Silvia lá do Amazonas na página 96. Depois eu passo esses números para vocês. Porque é assim, é trocando, né? Trocando mesmo. E eu acredito só num povo esclarecido que possa ajudar. Alguém fala, mas você não vai votar no Lula? Tá, é um fantoche número 1, fantoche número 2, fantoche número 3 dos Estados Unidos. O imperialismo está além do Brasil. Entre um fantoche e o outro, que faz bem nesse momento histórico para o povo, talvez eu escolha esse. Eu vou votar. Mas não porque eu acho que esse vai ser a solução, né? E também quando não vota, o voto fica para quem está com mais votos, né? Parece que é assim, não sei. Então, sei lá. Sei lá. Então, a gente teve um tempo de voto nulo, né? Que a gente propagar. Não sei, uma discussão, por isso que eu achei importante o tema que você falou das eleições, para a gente ver. Porque não é um salvador da pátria que a gente está precisando. É um esclarecimento da população para fazer uma escolha, não é escolha do presidente, estou falando, uma escolha de modelo de sociedade que a gente tem que colocar, né? Então, terminando, tinha um vereador essa semana na minha rua, lá em São José dos Campos, na Vila Ema,
com cartaz, que agora pode pôr cartaz, né? Ele estava lá, vote fulano. E eu passei, me fiz de idiota, e falei, eu quero um papelzinho. O cara falou, não é papelzinho. Papelzinho? Eu quero papelzinho. Aí ele falou assim, não, a gente está só com a faixa. Eu falei, não, então semana que vem eu passo para pegar o papelzinho, porque a gente tem que escrever no papelzinho o que a gente quer no bairro, para ver se você, esse candidato, vai estar a fim de dar para nós ou não. E eu tenho 3 reivindicações, pode deixar que a semana que vem eu venho. Semana que vem eu já tenho 10 papeizinhos em casa que eu fiz no computador, né? E no X, e já passei para... São 10 só, pessoas do condomínio ali, para entregar. Eu trouxe esse papelzinho, entendeu? Vai achar que é uma louca, e eu gosto do jogo, hoje em dia eu estou achando muito bacana, ou vai chamar a polícia, né? Olha aí, uma subversiva e uma comunista aí, ó, né? Não sei, pode ser que eu corra esse risco. Então é isso aí, gente. Eu gostaria que vocês comentassem ou... Estou louca para você declamar. Eu estou louca para ouvir você declamar. Declamar? Tem uma poesia aqui. Podia dar um livro para todo mundo declamar junto. Não. Página 9. Página 9. Não, deixa eu. Esse aqui é o meu poema. Não? Quando eu fiz 50 anos de magistério, eu fiz esse poema. Eu declamei esse poema nos meus 50 anos. Que é o que deu direção para a minha vida, tá? Poema do futuro. Tenho esperança de que um dia o mundo não será mais vulcão de imensa dor. Os homens, abraçados como irmãos, num gigantesco amor triunfarão. Tenho esperança de que um dia o mundo não terá castas que o desarmonize. Será grande oficina de trabalho onde se plasma a civilização. Tenho esperança de que um dia o mundo não será mais covil das injustiças. O mundo inteiro, unido no ideal, só terá como luta o pensamento. As pátrias não serão mais inimigas, mas irmãs laborando por progresso. As guerras não serão mais fratricidas nos torneios viris do pensamento. O vencido na luta do progresso beijará satisfeito o vencedor, e o vencedor feliz o benefício ofertará em bênção ao vencido. A humanidade só terá por lema a justiça, o dever e a lealdade. E o mundo, engrandecido na igualdade, só terá por bandeira o coração. É bonito demais, né? Poesia que eu declamei, que o professor achou lindo. E viva o professor, né? E viva Raul Seixas. Morreu há 33 anos hoje, né, Caio? Vou lá na rua dela para saber quem é o vereador. Saber a proposta dela. Vai na rua? Eu vou ficar na sua rua, eu sou proposta. Pode me dar o papelzinho. Eu gostei. Gostou? Eu acho que hoje ainda talvez até seja pior, né, essa coisa que você falou, porque hoje na escola a gente fala da clientela. A clientela. Cara, é um bagulho bem comercial, né? Nossa. A clientela que você atende. Nossa, é um negócio que você pensa assim, você fala... É sério? Isso está nos documentos oficiais do Estado, da Prefeitura, você lê a clientela que você atende, a clientela da... Aí você lê assim, você fala assim, pô, então é uma relação comercial, né? Eu sou um comerciante, eu vendo alguma coisa, ele é meu cliente, compra alguma ele coisa. Vai consumir. Não é nem ser humano, né? Ele está numa relação comercial ali. Palavra. É extremamente complicado e é muito, infelizmente, comum, né? Quando a gente pensa nessa história da escola moderna, de como que elas eram geridas, de como elas se organizavam, e é muito maluco que mesmo no meio anarquista isso é meio complicado. Eu ouvi um companheiro do Rio de Janeiro, ele falou assim, eu faço autogestão da sala de aula. Aí eu perguntei, falei, cara, mas como é que faz a autogestão da sala de aula se você tem um patrão? Né? Porque você tem um horário, não é igual àquela escola do Brás. O Batata estudou naquela escola. Quem? O Batata. Unido. O Batata estudou, eu não lembro mais o nome dela. O Batata estudou. E a gente começou a comentar sobre essa escola e o Batata falou assim, gente, eles não gostam que fala que é uma escola anarquista.
E ele, né, então não podia Isso falar que era... bolha, né? Não podia falar que era uma escola anarquista. Mas é muito maluco quando a gente pensa nisso, né? Nesses modelos dessas escolas que fogem a essa lógica de organização, de horário, coisa e tal, desse rigor que tem, e desse clientelismo até que tem, e de repente você cai nessa coisa também muito maluca de alguém chegar e falar assim, não faço autogestão da sala de aula, como se eu tivesse liberdade para escolher entre as inúmeras opções de construção coletiva, aquela que eu pudesse fazer ao meu bel prazer dentro da escola, né? O que você, como até professora universitária, convivendo com tudo isso, acho que nunca viu, né? A gente tentava, né? Vou dar um exemplo numa feira, eu dava nota, assim, matemática, na faculdade, como professor universitário. Como que a gente pode ensinar matemática na cozinha? Aí a maior parte era mulher. Então, a gente pode usar as receitas, né? Então, vamos, medida, número. Falei, tá, então agora, bom, vamos aprender, vamos vendo isso aí. Juntando conteúdo oficial com a dinâmica. No dia da prova, eu falei, e agora, professora, como é que vai ser a prova? A prova vai ser uma feirinha na sala, barraquinhas, e cada um de vocês traz o bolinho lá que você fez, e a receita, e mostra a relação entre matemática e cozinha. Tá, tudo bem. Todo mundo tirou 10. Ia dar o quê? Tudo gostoso, todo mundo alegre. Tinha até musiquinha que eles inventaram vendendo bolinho, sabe? Aí a diretora veio falar comigo, isso que você falou, a autogestão, como que eu não sou dono da escola, né? Ela veio e falou para mim assim, olha, você vai fazer uma avaliação, porque não existe uma avaliação que dê 10 para todo mundo. Tá, já anulei lá, já rasgamos o papel seu que você mandou para a diretoria e não vai. Eu falei, dá uma chance. Cara, você é teimosa, né? Dá uma chance, pode rasgar e tal. Vou fazer a feira de novo, mas vou fazer a prova de novo e você vai vir assistir. Aí fiz a feira de novo. Vamos fazer a segunda feira daqui 15 dias. A diretora dela era gulosa, sabe? Ela ficou encantada e comeu a Vera. Ela passou nas barraquinhas e depois ela falou assim para mim, bateu, pode continuar, viu? Porque realmente não tinha como não dar 10. Você entendeu? Então, mas é um caso. Eu podia ter sido mandada embora da faculdade. Eu fui mandada embora dessa faculdade, né? Por outros motivos, mas parecido com esse. Mas dei aula 20 anos lá, né? Consegui sobreviver. Então, você pode furar, mas sabendo que autogestão não existe eu e meus alunos. Existe autogestão social. Né? Senão você vai ficar achando que é um deusinho. Então, é muito estranho, né? Você trabalhar com o conceito de que você faz autogestão numa parte pequena dentro de um universo maior, onde você, na verdade, não estabeleceu as formas de convivência ali. Né? Você não discutiu que hora você entra, quanto você produz e a que preço você vende o seu produto. Né? E foi uma polêmica, assim, durante meses a gente conversou sobre isso e eu não consegui persuadir ele do contrário. Mas eu acho que você tendo uma certa autonomia, é melhor fazer a feirinha do que fazer uma prova de múltipla escolha. Então eu acho que as pequenas experiências assim, são experiências de autogestão. Está mudando, fazendo revolução, não, mas eu acho extremamente importantes essas experiências. Então, mas acho que é o limite da experiência, né? Porque da maneira como ele apresentava, parecia que era e é esse limite. Porque aquela professora que aprendeu com ela, quando chegar lá... Vai sofrer. Vai sofrer, porque das duas uma, ou ela se adapta ao que o sistema falou, ou ela enfrenta. E enfrentar também não é para todo mundo. Não. Enfrentar é uma coisa muito pessoal Faltou isso, tá vendo? As professoras que aprenderam comigo, gostaram, nem sempre vão fazer, porque a repressão vai ser grande em cima delas. E eu não tive essa consciência que eu estou tendo nesse momento de falar, olha, esse exemplo é muito bacana, mas vocês vão enfrentar tal coisa. Teve coisas assim, por exemplo, eu dei nota, aí era outra história, uma nota baixa para uma aluna, e ela não vinha na escola, não vinha na faculdade, e a diretora falou assim, vem cá, escuta, essa aluna aqui, você não pode reprovar. Eu falei, não, você não pode reprovar.
chamou a secretária da Finanças, né? Traz a ficha da aluna. Olha, essa aluna paga direitinho. Você está querendo esvaziar a faculdade. Eu falei, então passa ela, tudo bem, tchau. Então, tá? Tem hora que você não tem como, ou não quis, né? Porque eu podia denunciar, tem caminhos. Mas quando tem exemplos ao contrário do que eu contei agora para vocês, né? Nem sempre eu ganhei, né? Mas o bacana é que eu acho que, por exemplo, as tuas alunas aprenderam matemática como nunca. Se elas vão virar direitista, esquerdista, né? Isso é outra. Mas o que você tem que explicar para elas, do jeito que elas experimentaram aquilo, eu acho que é isso que é o interessante da experiência anarquista, não é? Da educação, que você faz o aluno viver uma experiência, não ficar decorando fórmula. Eu acho que, né, isso, independente do que vai acontecer com cada uma, não se perde, né? E até de nem chamar, né? De identificar com esse nome, né? Tem um exemplo, tem alguns, né? Eu participei um pouco, acompanhei o movimento de algumas escolas, né? Que rompem com esse modelo tradicional. Tem uma escola, não sei se vocês conhecem, o Seja Campo Limpo, que existe já desde o final dos anos 90, trabalha fundamentalmente com... Seja, né? Uma coisa assim? Seja. Centro de... Enfim, não sei a sigla toda, né? Mas é uma escola que tem cerca de 1.200, né, alunos e alunas, muito adaptada, assim, né, para a questão da acessibilidade, etc. Trabalha com muitos jovens que vêm de... como é que a gente chama? Tiveram alguma passagem pelo sistema carcerário, alguma medida socioeducativa, etc. e tal. E faz, então, é uma escola pública, mas eles têm coletivamente, né? Desde a pessoa que começou. Futura, viu? De vez em quando. E, inclusive, a comunidade participa, né, do orçamento, da definição do orçamento, dos projetos que vão ter, tem essa prática de assembleias. Então, acho que também tem experiências que, claro que com contradições, né, está dentro de um sistema público, que não tem uma autonomia total, mas conseguem criar espaços, né, coletivos que proporciona esse tipo de experiência, né? Às vezes que não esteja chamando isso, é aquilo e tal, mas está vivendo uma forma de, né, atuar ali, intervir no dia a dia, né? TV Futura, vocês podem ver de vez em quando aparece se chama Sementes da Educação, programa. Acho que eu já vi. TV Futura, não Futura. Sementes da Educação. Pois é. Kropotkin falava que para mudar a gente tem que colher as sementes. Pega as sementes, essa aqui não presta, está podre, essa está boa, essa pode ser que germine, essa eu vou cuidar para ela ficar melhor. E com isso que a gente vai construindo o mundo que a gente está querendo agora. Né? Amanhã, né? Senão nunca chega. Agora, o que dá para fazer agora? Acho que tem que... atento, né? Atento a essas... E uma coisa aqui da tese, os anarquistas, não foi só anarquista, foi maçonaria, foi livre pensador, essa experiência não é só anarquista. Os italianos que vieram para quê no Brasil? Logo em 1900 tinha começado a liberdade dos escravos, não é isso? Eles vieram branquear a raça, não foi? Vamos ver se o Brasil é negro até hoje, né? Acho que não veio tanto italiano como devia. Então, os italianos vieram. Eles não tinham... Aqui, você lê a tese toda, você lê a história, eles não falam da escravidão diretamente. Por quê? Vai exigir que eles enxergassem uma coisa que eu não enxergava? Eu estou enxergando há pouco tempo o racismo estrutural, né? O patriarcado, né? Então, com esses nomes, né? Grandes que são maiores. Eu vou exigir que eles não enxergavam isso aí. A escola, operário era o nome mais horrível que podia ter, né? Ser operário era uma droga, né? Era um baixo nível, né? Hoje o que seria lixeiro, que não é lixeiro, é coletor de lixo, né? Então, não dá para exigir, a gente tem que respeitar historicamente quando eles vieram, né? Mas hoje eu fazia uma análise. E quando eu dei para a Elzinha,
que está aqui, a Elzinha é negra. E ela fez uma crítica muito bacana, tá? Muito bacana. Que o Brasil é negro e que precisa isso. Vejam aqui a Elzinha. A Elzinha está maravilhosa falando, me ajudou a crescer. Né? Então, a gente vai indo. Quanta coisa que eu não enxergo. Né? Quanta coisa que eu enxergo errado. Né? E que vocês me ajudam. Eu tenho a humildade de estar aberta para escutar, né? Senão também vocês falam e eu vou falar, quero saber mais que eu. Eu terminei. Agora vocês podem. Uma coisa que eu sempre... Desculpa. Então, quero, né, parabenizar a Marinice pelo livro, porque eu ficava, se você precisa escrever, isso deve me pegava no pé dela. Minha amiga, né, que Morou me 5 anos acolheu, né, na casa dela e me ensinou muito, né? Eu estou aqui, um privilégio estar aqui numa mesa redonda de intelectuais, né? Eu sou bailarina, professora de balé clássico e utilizo a arte como educação, né? e como instrumento, né? Para educar. E eu já disse muitas vezes, eu odeio notas, eu não gosto de avaliação, não gosto de notas, mas é necessário porque a gente vive nesse sistema. E com a Marinice eu aprendi a compartilhar, né? Compartilha, sim, né? Com pessoas, né? Que colocava dentro da casa dela, sempre a missionícia, educando e compartilhando nos diálogos e na vida, no aprendizado da vida mesmo, né? E eu tive uma experiência de professora, né? Como todos aqui, e numa escola que fala clientela, né? A clientela, e é isso mesmo, escola particular. E a dona da escola, eu estudo o método inglês de balé, mas hoje eu passo o pouco que eu sei, não como um método, mas a experiência que me transformou. Então, essa experiência que eu passo para os alunos. Então, essa professora falou assim, você vai implantar um método aqui, eu quero um método. Que é um método lá, né, em inglês. E o pessoal dela não sabe o método. Então, eu sei. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou dar uma noção, né? Mas vamos então, primeiro elas vão precisar vivenciar e ter a experiência, fazer as aulas, não? Para poder depois viver nelas, no corpo, para poder passar para os alunos, para os estudantes. E fizemos, a dona da escola conseguiu reunir todos os professores, aí veio outros, já professores formados, e essas outras que ainda não entendiam. E tanto eu como a dona da escola queríamos que as pessoas compartilhassem conhecimento, não implantassem um método. Eu não queria isso. E lutamos. E cadê as pessoas virem? Principalmente aqueles que achavam que sabiam tudo. Não vinham. Aí eu cheguei e falei para a dona da escola, falei, olha, eu não vou implantar método de coisa nenhuma, não quero. Porque as pessoas não estão aqui para compartilhar. Elas vêm para assimilar uma informação, aí elas vão viver o delas, olhar para o umbigo delas e vão ganhar o dinheiro delas. Elas não estão aqui para compartilhar, então eu não quero não. Eu não sei se eu estou errada, estou certa, mas eu vivenciei isso e eu realmente saí fora. E quando ela fala comigo, eu falo, não, você diz como que você quer, porque cada um está voltado para si. Eu gostaria que fosse diferente, porque a que menos aqui, vocês estão dizendo que não sabe, é a que mais está se doando aqui.
Ela não sabe a técnica, mas como ser humano é excelente. Então, eu queria compartilhar isso e isso eu aprendi com a Marilice. É minha professora, amiga da vida. Parabéns, viu, minha amiga? Então aí, gente, aprendendo uma com a outra. E você que viveu assim, pensando hoje, né, essa coisa que a gente vive, esse fim dos direitos, né, trabalhista e coisa e tal, e você é professora já há bem mais tempo, né, como que é para você, assim, pensar o que foi essa passagem ali do período ditatorial, a redemocratização, e de repente a gente chega hoje num universo... Eu moro, você conhece, eu moro no último bairro de São Paulo, depois você vai ter Mauá e Santo André. É muito louco. Aí outro dia tinha um cartaz, contrata-se uma coordenadora. Contrata-se uma coordenadora, 7 da manhã às 18 da tarde, salário a combinar, contrato, tem que ter MEI. Porra, quando eu li que tinha que ter MEI, eu falei assim, fodeu. Pequeno empresário. Pequeno empresário, né? Você não é mais... Ou você tem a... Você tem que... Não, e aí assim, eu não tenho direito trabalhista nenhum. Acabou, eu não tenho férias, eu não tenho 13º, nem nada. O salário que eu ganho é dali que eu tenho que tirar para pagar a parte... O tal do carnê. Não, tô falando lá esse cartaz. Eu tô falando de uma escolinha da periferia que me espantou, porque se fosse talvez um grande colégio, coisa e tal, vá lá, né? E a gente pensar assim, vem esse professor antes da ditadura, esse professor que vem ali, a redemocratização, toda aquela luta e mobilização dos professores para conquistas de direitos, e a gente chegar numa realidade hoje que, e não só para o professor, é lógico, que é geral, né? É o fim do trabalho, o fim do trabalho que a gente conheceu no passado, do trabalho com direito. Então assim, hoje você é pessoa jurídica e você presta serviço para alguém. Acabou. Era tão ruim já a relação de trabalho antes, né? Conseguiram piorar. A gente já reclamava antes, né? Da exploração, né? Não sei o quê, quando a gente era registrado. Então. Agora aquilo lá ficou um paraíso. Porque você olha para trás e você fala assim, pô... Naquele tempo, eu Naquele tempo eu tinha férias, tinha 13º. Agora não tem mais nada a ver. Não tem mais nada. E é muito maluco que às vezes eu dou aula com o ensino médio, é quando você está conversando com eles, você fala assim, olha, hoje, que é essa história, né, que eu gostaria de ver como que você pensa essa coisa do trabalhador, do professor trabalhador. Aí eu falo para os garotos e garotas do ensino médio, eu falo, cara, pensa, vocês só podem entrar no trabalho agora com 16, 17 anos. Com essa coisa do trabalho muito vulnerável, muito instável que tem, a média é para cada ano que você trabalha, você fica um ano desempregado. Se você ainda for registrado no ano que você trabalhou, considerando que para cada um que você trabalha, você perde um, e você tem que ter 30 de contribuição, mas você tem que ter no mínimo 60 de idade, vamos fazer essa conta aqui? Pô, a gente começa a fazer a conta, e eles olharam para mim um dia e falaram assim, professor, o senhor destrói todas as nossas ilusões. Eu fiquei me sentindo mal, mas do outro lado eu falei, gente, essa história, né? Eu não vim ensinar que Papai Noel vem montado no coelhinho da Páscoa com a espada de São Jorge. Vai na Coca-Cola. Porra, não vim, né, mano? Então a gente vem aqui para falar mesmo. É isso agora. Como é que a gente se organiza? Mas aí como que você vê essa coisa assim hoje? Você imagina essa coisa do professor? E ainda você convive com o professor, né? Essa coisa que o cara, essa vulnerabilidade por causa da flexibilização que tornou esse professor ainda menos sujeito, né? Menos sujeito. Menos sujeito. Então, eu encontrei duas professoras que se formaram agora na yoga. Fui fazer yoga e elas estavam lá. Eu estava com o livro falando com outra pessoa. Eu queria saber do livro seu, tal. E porque eu trabalhei 40 anos no comércio, não sei o que lá, e deixei tudo e fui fazer a universidade, que eu quero ser professora. Terminei. Só que a universidade não me ensinou nada, tá oca. Foi a expressão dela, tá oca. E eu tô com uma criança que quer aprender a ler e eu não sei o que eu faço. Falei, peraí, depois a gente conversa. Semana que vem, que eu tô mais livre, nós vamos bater um papo. Aparece as pessoas, sabe? Aparece outras também. Então eu vou juntando o que aparece, porque eu não tenho mais sala de aula, né? Mas eu tenho boca. Agora, é complicado, não vai ser uma pessoa, uma vozinha ali falando com 3 pessoas
sabe? A gente tem que ter uma ação. E o sindicato acho que não está enxergando também. Não tá, o sindicato dos professores não está enxergando. O sindicato nenhum está enxergando nada. Né? E os pais estão sendo convencidos também de que o empreendedorismo é uma coisa bacana. Então é difícil. Tem que saber como agir, mas temos que agir, temos que discutir. Por isso que essas reuniões são importantes. E que pena que é longe para você. Que eu já queria vir a semana que vem. É porque é muito louco, assim, eu sou efetivo, aí chega esse pessoal que eles são chamados de categoria O, que é o que tem menos estabilidade. Eu vejo, e às vezes eu estou do lado, eu escuto falando, eu dou risada e falo para eles, assim, falo, cara, traz para o coletivo, a gente discute junto. Mas eles têm medo de trazer para o coletivo porque pode cessar o contrato deles a qualquer momento. Porque fica entre o desemprego e isso. Esse que é o problema. Ameaça constante. É ameaça constante, é muito... Dá graças a Deus que arrumou um trabalho assim. E a maneira como falam com eles é um negócio assim... Outro dia eu vi a diretora gritando com um rapaz, né? O apelido dele é Jesus Cristo, ele é grandão, tem um cabelo compridão, assim. Gente finíssima ele, nossa, adoro ele. Ela gritou com ele, eu fiz assim, dei risada, e ele falou assim, foda, né, Antônio? Eu falei, pô, Vitor, é foda que se ela grita comigo, eu mando ela tomar no cu. Aqui em público, vai tomar no cu. Aí ela vai levar 2 anos para poder fazer um processo contra mim, até o Estado resolver 4, eu já me aposentei, irmão, já era. E ela não é maluca. Mas eu sou louco, então ela não mexe comigo, mas eu sou louco. E ela fala mesmo, fala, com você não dá para brincar, porque você é muito ignorante. Eu falo, não, mano, eu conheço os pais, conheço os alunos, eu estou na mesma escola há 30 anos, eu moro no mesmo bairro há 50 anos, facilita a minha vida. Mas assim, é muito impressionante ver as coisas que a gente nunca imaginou que aconteceriam na escola, em termos de tratamento com o professor, a maneira como elas são feitas hoje. Né? Essa coisa da imposição, mas aí também, de um outro lado, a falta de formação do professor. O Amir, fazendo uma palestra esses dias, ele falou assim, os professores de geografia que conhecem o Recli, eu estava assistindo a palestra, era online, e na hora eu escrevi. Eu falei, é sério que tem professor de geografia da rede pública que conhece Recli, Kropotkin? Eu falei, Amir, você está sendo muito generoso, cara, para com isso, não faz isso. Aí ele falou, não, conheci 2. Eu falei, pô, mas você está dando aula para professora há 10 anos, 15? Você conheceu 2. E a palavra anarquismo foi muito queimada assim como comunismo, né? A palavra comunismo e a palavra anarquismo. Na novelinha, que foi que eu liguei na televisão, daqui a pouco eu lembro da novelinha, das 6 horas por aí, uma menina aparece grávida, mas a camiseta dela é anarquismo. Então, é sutil, tá lá, sabe? O símbolo do anarquismo. Quer dizer, né? O pai manda embora de casa porque hoje é civil, que absurdo. Então, a propaganda anti, né? Quando você quer destruir uma coisa. Quando eu tinha 6 anos, eu fiz uma observação e meu avô chamou minha avó. Está escrito na uma biografia que eu fazia. Cuidado que ela vai ser comunista. Sabe o que era? O meu avô tinha uma loja de tecido. E minha avó remendava as roupas todas que a gente usava e tal. E perto do Natal, eu ia acompanhá-la entregar as roupinhas para os pobres. Eu só sabia que tinha pobre porque minha avó... Eu não via os pobres, né? O pobre estava na periferia de Regente Feijó. Uma cidade desse tamanho com a periferia. E ela me punha importante, falou assim, olha, essa casa tem 3 crianças, você olha bem o tamanho, abre a cesta e escolhe a mais bonitinha para cada um. Então eu era muito importante, né? Eu era uma criança. E aí eu cheguei pro meu avô e falei, vô, por que a avó leva roupa remendada, não rasgada? E o senhor tem uma loja de tecido, por que não dá a roupa nova para eles? Essa observação é de comunista. Entendeu? É de comunista, não pode ser outra coisa. Então, uma vez também, um senhor, tem que estar na minha biografia, Travassos, ele cortava lenha para o meu avô. Meu avô era fazendeiro, fazenda de café, em Regente Feijó. E ele cortava lenha para o meu avô. E eu gostava de ficar com ele, porque eu falava, qual o número maior do mundo? Ele falava, não existe. Como não existe? Ele falava, 7 mais 1 é 8.
E eu falava, mais um é 9. E a gente brincava, e eu descobri o infinito com ele. Né? Isso eu achei muito bacana. A lição que ele me deu de que o número não tinha fim, foi com ele. Aí eu era apaixonada pelo Travassos, né? Porque o Travassos tinha me ensinado uma coisa muito linda, que eu nunca tinha pensado. E fui contar para o meu avô ficou muito feliz da minha observação da netinha. Eu falei, pô, e por que o Travassos trabalha o dia inteiro e você fica sentado? Porque eu não sabia como que era administrar uma fazenda, né? O senhor fica sentado, o senhor é rico e ele é pobre. E agora eu encontrei o filho do Travassos da minha cidade. E aí eu estou tentando contar a história, ele continua pedreiro, reformou uma casa lá. Então, realmente, ou eu sou comunista ou alguma coisa aconteceu. Então, essa palavra comunismo, né, e o anarquismo são palavras trabalhadas para você taxar as pessoas. Não é? E um apagamento também, né? Apagamento. Eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado, até que me orienta até o José Tamiro, imagino que vocês conheçam. Está lá em Teresópolis também. Sobre, né, pedagogia libertária, mas trazendo uma discussão, né, para experiências contemporâneas e tal, discutindo na história da pedagogia. E aí uma das partes que eu estou fazendo é pesquisar nesses manuais, as ideias pedagógicas, né? Como é que aparece, quando aparece. E é isso, a diferença quando, né, você pega todas as contribuições, as experiências, muitas coisas que são feitas hoje em dia, e são contadas como, né, uma novidade, fazer isso com a escola, e você pega essas experiências de tudo que foi feito, e como aparece, e aí muitas vezes até por autores, né, comunistas, marxistas, e é uma coisa assim, tem umas que são absurdas, né, de você ver, ou não conta, ou pega, por exemplo, alguns autores que educadores que tiveram uma relação forte, como, né, o Tolstói, que assina, né, o manifesto, dialogava, o próprio Freinet, que conheceu as escolas e tudo, e são deslocados, não tem nenhuma relação, né, da experiência deles com essa trajetória, né, com essa escola de pensamento. E aí você tem espaço para coisas assim que depois você vai vendo assim, não é possível que isso aqui não é sério, não é uma pesquisa séria. E isso é assim, são os livros que servem de base para a formação da história, né, das ideias pedagógicas. E não consta, quando consta é sempre um detalhe. Foi um pessoal, parece que apareceram os imigrantes de repente, fizeram uma escolinha aqui, outra ali. E quando a gente pega, né, a diversidade de coisas, né, a profundidade dos elementos, né, e que são pertinentes até hoje, né, uma notinha ali. Para não enxergar, né? Uhum. Apagamento. Vai falar de escola operária, falar da escola nova, falar das escolas, né, que vem de outras classes sociais, agora desenvolvida ali, em valor, né? E quando vai para os manuais de história é pior ainda, porque aí você pega os manuais de história que a gente usava para dar aula, aí ainda fala mais do marxismo do que do anarquismo, e quando aparece o anarquismo é 3 parágrafos ali, e começa sempre assim, o projeto utópico, naquele sentido negativo. Aí você lê assim e fala... como uma coisa, né, sonhadora. Né? Sonhador, irrealizável. Eu dei aula na escola Piratininga, que era uma escola operária aqui em São Paulo, um tempo, mas sabe para eu entrar como professora que eu tive que fazer? Adivinha? Falar que não era... Não, a escola operária, chama Piratininga, eu tenho as fotos da escola e tudo. Eu tive que pegar na máquina primeiro. Ela nunca trabalhou em fábrica, o que ela vai entender? O que ela vai conversar com a gente? Então, nós temos 3 máquinas lá embaixo, que para fazer outras coisas, ela vai trabalhar com a coisa. Aí, eu não passei no teste lá, mas eles admitiram assim mesmo. Por que eu não passei? Porque tinha uma hora que tinha que passar um paninho no fio para tirar sujeira. Sujeira? Sujeira não vai evitar, né, que entra o fio na máquina. Aí ela falou, você põe vírgula em décimo, centésimo, milésimo, para quê? Se não existisse se a substância poeira não fosse real, como é que você não é real na hora que você está limpando e é real na lousa? Entendeu agora? Aí eu falei, vixe Maria, é isso. Aí não fui reprovada, mas depois fizeram uma comissão e disseram, por experiência a gente deixa ela por um tempo. Aí eu fui e eles gostaram. Mas realmente eu não fiz a ligação
do 10º, centésimo e milésimo, com milésimos tinha de poeira naquele negócio. Por isso que eu estou ensinando meus alunos, meus netinhos. Ensinando não, eles estão me ensinando. Eu estou perguntando, por que você sabe dividir e não divide? Né? E jogos cooperativos, por que não, né? Tudo é competitivo, né? Então é bonita, a vida é bonita, apesar de tudo, viu? A vida é bonita. Apesar de tudo. Das mudanças, né? O Amir, ele tem um trabalho muito legal, que a gente ficou dando aula durante muitos anos e era só o Darwin, né? Aí o Amir vem com uma história muito legal falando dessa coisa da colaboração, que é o Kropotkin, né? Isso. Nossa, e desse livro que esse livro que ele vai lançar, ele estava comentando, ele falou assim, esse é um manual para professor. O professor entender a grosso modo... Como que é o livro? Tem nome? Não, né? Introdução ao pensamento geográfico de Kropotkin e Pierre alguma coisa. Sei, o outro nome eu não me recordo. E aí é muito louco que ele vem com isso, assim, né? Então por que a gente tem que dizer que é sempre competitivo, se na verdade nem sempre foi assim, e entre as espécies animais não é verdadeiro que elas sempre estejam competindo entre si. E aí quando você vai para a escola, você fica, principalmente na biologia, na ênfase do Darwin. Do Darwin. Né? Usaram o Darwin assim, né? Acho que não sei nem se Darwin era desse jeito. Também tem isso. Na verdade, assim... O Darwin, ele não defendia isso. Não. Os caras que... O Darwin era... Esses dias eu tava lendo um livro de um biólogo aí famoso, ele estuda a biologia da evolução biológica da mente, essas coisas. E aí no meio do livro ele fala assim, que o único cara que conseguiu entender Darwin na época foi Kropotkin. E eu falei, é a primeira vez que eu vejo alguém fora do meio anarquista mencionar Kropotkin assim, né? E aí ele fala, Huxley, os caras lá na época não entenderam. E foram, como o Darwin ele não falava em público, ele era muito tímido, e ele também não queria ficar batendo com essa questão religiosa, né? Porque era de uma família muito religiosa. Então outras pessoas falavam por ele. E de repente, o único que entendeu foi o Kropotkin ali, porque ele falava disso, não é o indivíduo mais forte, é a sociedade que mais colabora entre si, é a que vai prevalecer. Você não prevalece como indivíduo, mas como sociedade, como grupo. Né? E aí, é isso. Eu acho que é uma injustiça. O Kropotkin foi muito lido por esse pessoal que criou essa escola. Né? O Kropotkin, os operários de 1920 liam muito Kropotkin. Aí a minha tese de doutorado é Kropotkin. Aí eu apresentei trabalho, no projeto, e a primeira resposta foi o seguinte: se Kropotkin fosse importante, outras pessoas já tinham escrito. Nós pesquisamos e não encontramos nada sobre ele. Isso na PUC São Paulo. E não tem ninguém aqui para te orientar. Então, vamos pro cafezinho agora. Aí no cafezinho, você imagina como é que se eu fui tomar café, né? Eu falei, perdi tudo, né? Agora, como que eu vou justificar? Aí quando eles vieram, eu falei, olha, vocês têm razão. Kropotkin, eu também não conheço ninguém. Não conhecia, pode ser até que tinha, tá? Mas eu não conhecia. Segundo, uma coisa importante, ele foi lido durante 1920 pelos operários. Operário lê porcaria, então? Eu quero provar que o operário só lê porcaria. Eu quero mostrar quem é o Kropotkin e mostrar, olha que absurdo eles leram o Kropotkin. E aí um levantou-se, mas a gente, eu falei assim, eu sei, vocês já disseram que vocês não sabem me orientar. Eu tenho Jaime Cubeiros, eu tenho o Santo, né, como é que chamava? Bom, vou esquecer. E também eu tenho indicações fora do Brasil, que foi o Jaime que me deu. Tá? Em Portugal, Espanha, eu tenho pessoas que poderão me orientar, porque fugiram do Brasil nessa época, foram mandados embora, foram exilados, e eu tenho como encontrá-los. Bom, se você tem essas fontes, tudo autodidata, tá? Graças ao Jaime, etc. E eu fui. Até tem a foto aqui do que eu esqueci o nome, poxa vida, um cara tão importante. E lá fui eu.
Mário Ferreira não. Lá fui eu, aqui, eu fiz ele separado. Mas foi bem Então, depois. aqui, ó, esse aqui, que tá com a esposa, tá? Não dá pra ver. Eu vou passar aí pra você. José de Brito, Ah, tá? Pode passar. que ano que você fez essa... Em 96 eu estava lá na Espanha fazendo a minha pesquisa. Aí eu fui procurar nos jornais de Portugal o que tinha de coisa. Só que não podia tirar xerox, porque o xerox estraga o papel. Eu tinha que copiar. E copiar, eu tinha que... eu ficava numa redoma de vidro, porque passava fiscalização toda hora para ver se eu estava virando a página certa, porque tem que passar a mão aqui e virar, né? Então toda hora eu tinha que fazer isso e eu copiar. Copiei tudo que eu pude e fiquei sabendo por que estava na Biblioteca Municipal de Portugal, em Lisboa. Não era da biblioteca. Os anarquistas, donos dos documentos, continuavam sendo donos. Eles emprestavam, eles tinham uma associação, donos desses documentos, que morria um, tinha outro, e eles emprestavam para a Biblioteca de Portugal. Quando mudava o governo, porque eles achavam que o outro governo ia queimar, eles tinham o direito de retirar. Aí eu achei maravilhoso, falei assim, nossa, é tão perigoso a educação, nós estamos falando de educação, outras coisas também são. É tão perigoso a teoria que tem até a CIA positiva, e volta protegendo para não ser queimado. Aí, Palmares, o que está acontecendo, né? Aqui, né? Queimando todos os documentos de novo, né? Então, esse Brito aí... Eu conheci o Brito. Conheceu? Em Portugal, né? Você foi lá? Fui. Ah, mas você foi foi em na casa dele? 88. Hã? 88. 88, Foi quase eu fui em 10 anos 96, antes que você foi, né? Então, e ele falou para mim assim, que pena que você vai embora, porque a próxima vez que você vier, eu vou te ensinar, dar receita para você, de que você tem que fazer no Brasil para o Brasil melhorar. Poxa. Morreu, né? Eu fiquei sem a receita. Eu acho que tem uma foto sua no dia da defesa da tese, tá o Zeca. Você não lembra dessa foto? Que ano que você defendeu? Zeca, tá o Jaime. Marinês. Foi. Que ano que foi? Desculpa. Que ano que você defendeu? 98, acho que foi, né? Ah, 98. Essa aí foi a primeira, a mestrado, né? O Kropotkin. Não, essa aí... Essa é de educação. E de Kropotkin quem foi depois? Foi em 98, foi. Porque como eles leram o Kropotkin, eu queria saber quem era esse cara. E ela, uma vez, chegou, de noite, ela morava na minha casa, e a bailarina chega de madrugada, né? Você sabe como que é, né? Ela chegou 2 horas da manhã, ela estava estudando. E ela foi lá e viu chorando. Aí ela depois conseguiu perguntar para mim, meu pai está doente? O teu pai faleceu? Aconteceu alguma coisa? Não, eu estou chorando por causa do meu príncipe. É emocionante os textos dele, não são? Nossa, Eu contava a é um história. estou deleite, né? chorando. Os textos deles são um Que deleite. príncipe? Você me contava a história dele. Aí eu contava. Chorando pelo É meu príncipe. apaixonante. Por isso que eu falei que o próximo livro vai ser Buscando Meu Príncipe. As mulheres vão pensar que eu estava procurando marido, né? Então, mas tem uma foto que tem uma legenda lá. A apresentação da tese da Marinice, acho que tá o Zeca, o Jaime e o Martins. O Zé Carlos Morel. Sei. Então, estamos aí. Graças a vocês eu enxerguei um pouquinho mais. Ah, graças a vocês não, né? É recíproco, né? Vamos em frente. Você tá, Por assim, isso a Marinice, numa época que o Centro de Cultura vivia um momento muito difícil, a Marinice abriu a casa dela para a gente fazer uma campanha para arrecadar fundos para o Centro de Cultura. Eu acho que ela veio para o Centro de Cultura quando eu me afastei em 92. Não escutei. Eu me afastei do Centro de Cultura, eu comecei antes de reabrir, e aí reabriu em 85, mas participei das reuniões antes. Aí trabalhei bastante aqui até 92. 92 eu me afastei, acho que quando você chegou, né? Acho que sim. Mas eu acho engraçado que a gente também fui aluna do Maurício. Você também foi? Fui lá na PUC. Então, para pedir para pôr
a introdução nesse livro, que foi o Maurício que escreveu, que tem 25 anos que eu escrevi o livro. Só que eu reaproveiei, né? Não deu tempo, a vida da mulher, dos filhos, dos netos, né? Não é a vida de um intelectual. E aí, então, eu tive que pedir, achei a Bia, pedi autorização para ela para colocar o prefácio. Então, eu estou sempre com a Bia, sempre Você muito tá com ela? próxima. Então sim. dá um grande abraço Eu nela. vou lá na casa dela terça-feira, vou mandar seu abraço. Ai, que legal. Então fala para ela, viu? Eu não mandei esse convite porque eu falei, ela não vai vir. Não, ela não está saindo, né? Então não... Então, aí a gente fez um almoço, depois ela arrumou uma escola, a gente fez um outro almoço na escola. E era muito, assim, era muito legal, assim, essa proximidade com a Marilice nesse período, foi muito, muito importante para nós ali Tinha uma naquela casa convivência. Os índios também, quando vinham para fazer a reunião deles, dentro do CIMI, né? Da igreja católica, né? Do CIMI, eles usavam, eu saía, eu dormia na casa de alguém e dava a casa para os índios. E eles deixavam lembrança e umas frases lindas, sabe, que foram presentes para mim, né? Então é gostoso, né? Você ter uma casa que você possa usar, né? Usar coletivamente, né? Devo a vocês também. A casa não é minha. Quando quiser ir para São José, é apartamento, mas cabe. Cabe.